Mudança climática tem tudo a ver com desigualdade. Isso é bastante evidente nos impactos, que estão longe de serem distribuídos igualmente, de acordo com classe social, etnia, nacionalidade, gênero, mas também tem a ver com responsabilidades desiguais. Para a gente ter uma ideia, cerca de 65% das emissões vem do uso de combustíveis fósseis, a queima de petróleo, carvão e gás para a geração de eletricidade, para suprir o sistema de transporte e como fonte de energia na indústria. E, portanto, as emissões têm muito a ver com o modo de vida, com produção, com consumo, com descarte. Para a gente ter uma ideia, habitantes de países ricos emitem muito mais do que habitantes de países pobres. Enquanto uma pessoa que vive em Malawi, ou na República Democrática do Congo, ou na República Centro-Africana, em Ruanda, emite cerca de 0,1 tonelada de CO2 equivalente por ano, um habitante médio dos Estados Unidos emite nada menos do que 16,5 toneladas. Entre os 10% mais ricos desse país, essas emissões crescem para 50 toneladas de CO2 equivalente per capita por ano. Ou seja, entre os 10% mais ricos dos Estados Unidos, nós temos pessoas que têm pegadas de carbono 500 vezes maiores do que a de habitantes de países pobres da África. Mas, para além do modo de vida dos indivíduos mais ricos do planeta, há quem se beneficie particularmente do caos climático e da destruição planetária. O sistema capitalista depende da expansão contínua dessa roda insana de extração, produção, consumo e descarte. Depende dessa ilusão de que nós podemos prosseguir indefinidamente, infinitamente, para sempre, com o crescimento econômico. E o coração energético que alimenta tudo isso não é outro senão a indústria de combustíveis fósseis. São exatamente as corporações fósseis que sempre lucraram com a destruição planetária. Para que tenhamos uma ideia, um levantamento do Carbon Disclosure Project mostra que apenas 100 companhias são responsáveis por 71% de todas as emissões globais entre 1988 e 2015. Entre essas companhias, o lucro líquido de apenas 4, as ditas 4 irmãs, Shell, Exxon, Chevron e BP, em 3 décadas, chegou a nada menos do que 2 trilhões de dólares. É um lucro formidável, uma quantidade virtualmente incontável de dinheiro, ganho às custas do uso da atmosfera do planeta como uma lata de lixo, em que as emissões são despejadas impunemente. Mais impressionante ainda, técnicos do Fundo Monetário Internacional calcularam que 6,5% do PIB global é utilizado para subsidiar petróleo, carvão e gás. Nós estamos falando aí de renúncias fiscais, garantia de preço, infraestrutura construída com dinheiro público para favorecer essas corporações. Nós estamos falando aí de 5 trilhões de dólares transferidos anualmente para esses grandes grupos econômicos e que estão, como a gente sabe, intimamente ligados ao capital financeiro. Sim, os bancos, as investidoras colocam uma quantidade massiva de dinheiro todo ano nas indústrias que mais sujam o planeta. O que é mais absurdo é que as corporações da indústria de combustíveis fósseis sempre souberam do risco associado ao aquecimento global e às mudanças do clima em função do acúmulo de CO2 advindo da queima de combustíveis fósseis. Documentos das décadas de 1960 e 1970 mostram que o Instituto Americano de Petróleo e a ExxonMobil em particular sabiam que a continuidade do uso do petróleo, do carvão e do gás como fonte de energia levaria ao aquecimento do sistema climático, ao derretimento das geleiras, à elevação do nível dos oceanos e a uma série de impactos extremamente perigosos para a humanidade. E é por isso que se o sistema em que nós estamos imersos, o sistema capitalista, é uma locomotiva alucinada seguindo rumo ao precipício, é preciso tomar uma atitude, é preciso puxar o freio de emergência. Para impedir os piores impactos do aquecimento global, só existe uma maneira, é preciso deter o monstro fóssil.